Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Hoje eu quero falar com você, meu querido, minha querida, sobre foco. Nós precisamos ter um foco e o nosso foco deve ser Jesus. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos ensina lá em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em Hebreus 11, 6 também diz que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Uma vez, nos evangelhos, Jesus estava orando e ele disse para os seus discípulos: desçam e atravessem para outra margem do mar da Galileia. Eu vou depois de vocês, eu encontro vocês lá. E os discípulos foram, eles entraram no barco e eles foram. E Jesus ficou lá naquele lugar, lá no monte, orando. E diz a palavra de Deus que certa hora da noite levantou-se uma tempestade tão forte naquele mar. E os discípulos começaram a lutar contra as ondas, porque as ondas empurravam o barco de um lado para o outro, e as ondas entravam e o barco estava quase indo a pique. E diz a palavra que Jesus percebendo, Jesus já vendo a dificuldade, a aflição dos discípulos naquela peleja, naquela tempestade, ele vai ao encontro dos seus discípulos. E como ele vai ao encontro dos seus discípulos? Andando sobre as águas. Ele vai andando sobre aquele mar agitado, um mar agitado com vento forte, as ondas estavam grandes e Jesus ele vai andando em cima dessas ondas, ele vai andando no meio desse vento forte que estava ali soprando aqui as águas daquele mar. E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava se aproximando do barco, os discípulos viram um vulto no meio da escuridão e eles pensaram que era um fantasma. Eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo, pensando: poxa, é um fantasma. E Jesus diz para eles: não, homens, não tenham medo, porque sou eu. E quando Pedro ouviu essa voz no meio daquela tempestade dizendo: sou eu. E o Pedro, ele reconheceu a voz de Jesus e ele disse: mestre, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo, me manda te encontrar sobre as águas. E Jesus disse para ele: venha. E diz a palavra de Deus que Pedro desceu do barco e ele colocou os pés dele nas águas, naquelas águas agitadas, e ele começou a andar sobre as águas. E é interessante eu falar aqui que na Bíblia existem apenas duas pessoas que andaram sobre as águas, foi Jesus e Pedro. Olha que experiência incrível que Pedro teve. Teve outros personagens que passaram por entre as águas, né? A seco, eles conseguiram abrir as águas, como Elias, Eliseu abriram as águas ali, passaram no meio das águas a seco, mas o Pedro e Jesus foram os únicos que andaram sobre um mar agitado, sobre uma tempestade forte que estava acontecendo. E diz a palavra de Deus que o Pedro estava indo muito bem. Primeiro, gente, todas as coisas que nós acessamos de Deus é pela fé. Se você não tiver fé, você não vai experimentar milagres, o sobrenatural, o diferente, o inusitado de Deus. Porque Deus tem poder para fazer, diz a palavra, que Ele opera em nós abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você já pensou nessa frase, abundantemente ou infinitamente mais? Abundantemente é uma coisa que transborda, gente, e ainda tem um mais na frente, é uma coisa que transborda mais. É isso que Deus faz. Ele tem poder para fazer abundantemente, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou
pensamos segundo o poder dele que opera em nós. E para vivermos o milagre, o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos confiar, nós precisamos ter um foco, e o nosso foco tem que ser Cristo. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, quando Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, me manda, me dá a ordem, me diz, me chama para eu encontrar você sobre as águas. E Jesus disse para ele: venha. E ele começou a dar passos de fé no meio daquela tempestade. Só que diz a palavra do Senhor que no meio do caminho, em certo ponto, em certo momento, o Pedro começou a observar os ventos. Ele começou a observar os ventos, ele começou a sentir as ondas. E diz a palavra que quando ele começou a observar os ventos, ele começou a afundar. E aí, quando ele começa a afundar, é interessante como Deus, ele é maravilhoso, como o amor de Deus é maravilhoso por nós. Quando ele começa a afundar, ele grita por Jesus, ele chama por socorro, e Jesus estende a mão e diz para ele: Pedro, por que você duvidou? É interessante, meu querido, nós analisarmos dentro da palavra de Deus, que tudo que Deus faz nas nossas vidas é mediante a nossa fé. Hoje nós sabemos e usamos essa passagem para pregar e para incentivar, para confortar, para exortar, para fortalecer a fé dos irmãos, porque hoje tempestades para nós representam problemas, dificuldades, situações que a gente não tem controle, situações que a gente perde o controle, situações que estão além da nossa força humana, situações que vão além do nosso modo de resolver. E diz a palavra de Deus que o Pedro, ele estava andando sobre as suas dificuldades, ele estava andando, experimentando o milagre de Deus sobre as suas circunstâncias ruins, mas quando ele começa a observar que aquelas circunstâncias não acabam, que aquelas circunstâncias ainda estão ali, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Aqui em Hebreus diz que nós devemos correr para Deus, que nós devemos correr a carreira que Deus propôs para a gente, que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Jesus, ele é o aperfeiçoador da nossa fé, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, ele é o líder da nossa fé, é aquele que nos aperfeiçoa em fé. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. E sabe o que eu aprendo e eu quero ensinar você com essa passagem? É que quando você buscar a presença de Deus para a sua vida, quando você se aproximar de Deus e pedir um milagre do Senhor, no seu casamento, na sua saúde, na sua igreja, seja qual for a situação difícil e adversa que você venha passar na sua vida, se você estiver passando por um problema, por uma dificuldade agora, se o vento está forte, se a tempestade está forte sobre a sua vida, se o vento está soprando e está agitando as águas, se coisas ruins estão acontecendo, se você está com medo, está passando por muitos momentos difíceis, saiba, se você busca de Deus a resposta, se você busca do Senhor a solução, se você busca em Jesus, Ele que é o Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer todas as coisas, se você busca nele a resposta, a salvação, a saída, mantenha os seus olhos nele, mantenha o seu olhar nele, não olhe, não continue, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema. Muitas vezes nós começamos a buscar: Senhor, eu quero restauração da minha vida. Aí você começa a busca num dia, busca no outro, vai numa igreja, vai na outra, faz uma campanha, faz outra, ora, pede fulano para orar, ciclano para orar, e começa a orar, e começa a buscar, busca, os dias vão passando e a situação não muda, tudo continua do mesmo jeito, aí você pensa: poxa, eu vou desanimar. Vou desanimar, tem muita gente que faz isso, começa a buscar, busca, não, eu creio que Deus vai curar, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus está fazendo, e busca, começa muito bem, mas chega um ponto que começa a observar os ventos, começa a observar: poxa, o vento ainda está soprando, a tempestade ainda, o mar ainda está agitado, e aí começa a observar que nada mudou ainda, e não continua a sua caminhada de fé, não continua a sua trajetória até Jesus, que é o nosso alvo. Por isso que a palavra fala que nós temos que manter os olhos fixos nele. Então, se você busca um milagre de Deus, se você busca Jesus para a sua vida, se você foca em Jesus, porque ele pode mudar a sua história, porque ele pode curar você, porque ele pode, se mantenha firme em Deus que pode todas as coisas, e para de olhar, não permita que a circunstância atual que você está vivendo determine a sua vitória e a sua chegada. Meu querido,
O Pedro queria ir até Jesus. Jesus falou, venha. E ele começou muito bem, mas quando ele observou os ventos, ele começou a afundar. E às vezes acontece isso com muita gente. Começa bem, firme na fé. Não, Deus vai mudar, Deus vai fazer. Mas de repente os dias passam e as coisas continuam do mesmo jeito. Nada sobrenatural acontece. A pessoa começa a afundar. Ela começa a desanimar. Aí quando ela começa a desanimar, deslargar de tudo, para de orar, para de pedir, desanima, pensa assim, não vai dar certo não, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, já desanima de tudo, desanima dos sonhos, desanima da família, desanima que Deus tem poder. Gente, Deus tem poder pra fazer, fixa no poder de Deus, fixa o seu olhar no poder de Deus, não olhe para a circunstância que você está vivendo, mesmo que o mar ainda não tenha acalmado, mesmo que o vento ainda não tenha parado de soprar, mesmo que as notícias sejam só ruins, mesmo que ainda só notícias ruins estejam chegando, mesmo que nada tenha mudado, não deixe de focar em Jesus. Jesus poderia ter acalmado a tempestade para que o Pedro pudesse ir até ele, mas Jesus não acalmou a tempestade, porque ele estava querendo nos ensinar algo. Nós precisamos focar no Todo-Poderoso, naquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Nós temos que focar nele até que a tempestade, o vento não nos incomode mais. Porque às vezes nós focamos na doença, focamos no que está dando errado e deixamos de olhar para aquele que pode mudar a nossa história. E diz a palavra de Deus que quando Pedro começou a afundar, ele entrou em desespero. Senhor, eu estou afundando aqui. E Jesus estendeu a mão para ele e disse, por que você duvidou? E essa palavra é para nós hoje. Por que? Você estava indo tão bem. Já estava quase lá. Por que você duvidou? Às vezes a bênção demora a chegar. Aquilo que você começou a pedir lá atrás demora a chegar, porque chega um ponto que você desanima. Desanima de orar, desanima de buscar, desanima de tudo. Porque você... Gente, as coisas não são no nosso tempo. Entenda isso. Não é do nosso jeito, no minuto, na hora. Não tem isso com Deus. Enquanto passamos pela prova, nós estamos sendo aperfeiçoados. Enquanto nós passamos pela dificuldade, nós estamos sendo moldados por Deus. Então o tempo do milagre vai depender da sua persistência, vai depender de você manter o seu olhar em Deus, que pode mudar a sua história. Se você tiver certeza no seu coração que Deus pode fazer, fixa nisso. Fixa-se no poder de Deus. Mantenha os seus olhos em Jesus e vá adiante. Para de olhar o que está acontecendo agora. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para o vento. Para de olhar para o mar. Fixa em Jesus. Porque quando você fixar nele, você vai chegar no ponto certo. E Jesus tira Pedro das águas. E quando Jesus tira Pedro das águas, Jesus o leva para o barco. E quando Jesus entra no barco, Jesus dá uma ordem. E ele diz para o vento, vento, cala-te. Mar, acalma-te. E diz a palavra que naquele momento se fez bonança. Jesus não queria que a tempestade permanecesse. Ele tem o poder para acalmar a tempestade. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo obedece. Os seus problemas, as suas circunstâncias ruins obedecem à voz de Deus. Mantenha-se firme com seus olhos em Jesus. Mantenha-se firme no seu propósito que você tem com Deus. Não desanima de orar. Não desanima de buscar. Não duvide. O erro e a falha do Pedro foi duvidar. Não duvida que Deus pode fazer. Fixa no poder dele. E você vai ver, vai experimentar Deus acalmando o mar na sua vida. Deus fazendo o vento parar de soprar. E daqui a pouquinho vai ter bonança. Daqui a pouquinho vai ter alegria. Daqui a pouquinho tudo vai dar certo. É só manter os olhos no Senhor e seguir em frente. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor em todas as coisas. Ai, que maravilhoso saber, Deus, que o Senhor está conosco em qualquer circunstância. Que o Senhor possa visitar cada vida, fortalecer cada coração com essa palavra. E que nós possamos aprender, Senhor, que independentemente das notícias ruins, independentemente se ainda não vemos as coisas acontecerem, independentemente se estamos orando, buscando e ainda nada aconteceu, que nós possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, para não afundarmos no medo, não afundarmos no desespero, não afundarmos na incredulidade, que nós possamos fixar os nossos olhos no Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que pode fazer o impossível. Uma palavra tua muda tudo na hora. Uma palavra que o Senhor enviar transforma a nossa situação.
Então nós precisamos entender, não é questão de poder ou não poder, o Senhor pode e o Senhor quer mudar as nossas vidas, mas o Senhor está trabalhando em nós, a nossa fé está sendo aperfeiçoada, que nós possamos manter os olhos no Senhor e não nas nossas circunstâncias. Que o Senhor abençoe cada vida, em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço.